Daniel Portela, médico pediatra. Vou fazer um vídeo específico sobre manejo de febre, tá? Esse é um vídeo que vai ser mais objetivo e direcionado para a situação que apareceu uma dúvida, eu anotei no consultório, que é a criança que está com febre e ela está dormindo. Os pais ficam desesperados. Devo acordar a criança para dar medicamento, o antitérmico? Eu preciso me preocupar? Ah, doutor, porque eu estou medindo a temperatura e está 38,5. O que eu devo fazer? Bem, gente, essa é uma dúvida que está lá no capítulo de febrefobia. Né? Eu já falei sobre isso, eu não vou estender esse vídeo demais, ele vai ser mais objetivo. Mas existe aí, revisando, um medo exagerado da febre. Tá? Muitos pais morrem de medo de febre. Febre é a principal causa de motivo para procurar uma emergência pediátrica, né? Está entre mais de 50% das queixas numa emergência pediátrica. Então, pense quanto isso desespera as famílias, quanto isso é motivo de preocupação. Mas a febre é um sintoma imunológico, né? É algo que manifesta um sinal de defesa do nosso corpo e, portanto, ela tem um efeito benéfico, protetor, ela tem um sentido bom para o nosso corpo. Tá? A gente tem que compreender isso, porque se a gente percebe dessa forma, a gente vai ter menos febrefobia, medo exagerado da febre. Tá? E quando a gente discute esse medo exagerado da febre, a febrefobia, um dos aspectos é medicar a criança a qualquer custo. Medicar a criança com temperaturas baixas, medicar a criança de 3 em 3 horas, antitérmico nas crianças quando a febre não baixa ou quando a criança está dormindo e não apresenta sinais de desconforto. Eu acabei de citar, né, os exemplos que a gente não deve medicar essa criança. Quando a gente fala de febre, a gente deve focar no conforto físico, no bem-estar da criança. O propósito de usar um antitérmico é muito mais direcionado ao conforto da criança. Eu estou falando aqui, obviamente, de crianças rígidas, crianças que não têm problemas neurológicos, uma epilepsia, ou mesmo a convulsão febril, que a gente pode, nesses casos, indicar um tratamento um pouco mais rigoroso da febre. Seu filho não tem problemas de saúde, né? Principalmente os problemas neurológicos, a convulsão, a epilepsia, a convulsão febril. Então, não é essa criança. É uma criança que não tem esse problema. Se é o caso do seu filho, se é uma criança rígida, saudável, a gente vai focar no conforto. A criança está com febre, beleza. A gente vai tratar o desconforto, aquela prostração, a dor, a gemência, a criança que fica muito derrubada, que não aceita líquido, que não interage. Você está vendo que a criança está com face de sofrimento, aí eu vou usar o antitérmico analgésico, ok? Daniel, tem um valor para usar essa temperatura, assim, passou de tanto, eu vou usar o remédio? Na verdade, não há um consenso claro na literatura. Alguns autores falam aí ao redor de 38,2,3. Quando eu passo desse ponto, 38,3, eu posso medicar pelo valor de temperatura. Outros autores não colocam valor de temperatura como critério para usar, tá? É muito subjetivo, gente. Já vi meu filho com 38,5 e bem. Eu vejo criança no consultório com 38,7 e bem fisicamente, brincando, sorrindo. Acredite, certo? Mas tem criança com 38, com 37,9, tá prostrada. Então não é o valor da temperatura, é a prostração, é o sinal de desconforto. Se tem desconforto, trata imediatamente, ok? 1h30 depois, esse desconforto ele vai melhorar. 1h30, 2 horas depois. É isso que a gente quer, que esse desconforto melhore. E a criança é aquela criança que dá aquela melhorada que os pais na hora percebem. Ela melhora, ela começa a beber líquido, ela interage, ela até come alguma coisa, ok? É isso que a gente quer. Ah, Daniel, mas a temperatura está 38,5. Esquece temperatura. É a mesma coisa do sono. Seu filho, você deu o antitérmico e ele foi dormir. Ele foi dormir
e tá lá com 38,5. A mãe fica desesperada. 2 horas depois o menino tá com 38,5. Mas tá dormindo um sono tranquilo. Ele não respira com dificuldade, ele não tem gemência, ele dorme tranquilamente como dorme normal. O que você vai fazer? Você não vai nem velar o sono do seu filho, você vai deixar ele dormir, porque o sono recupera, o sono faz parte do processo ali de recuperação do corpo e é uma resposta também imunológica e você vai deixar seu filho dormir. Não vai botar com pressa, não vai lutar contra essa temperatura, você vai aguardar e esperar. Se por acaso essa criança acorda ou apresenta sinais de desconforto físico, né, de dor ou desconforto respiratório, aí a gente vai medicar essa criança. Ok? Essa é a orientação, por mais difícil que pareça. É muito difícil explicar isso para os pais, por isso que existe o tal do capítulo de febre e fobia, e isso a gente acaba o quê? Levando a excesso de medicamentos, usar antitérmico de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, a brigar com a temperatura, a idas desnecessárias à emergência e procedimentos invasivos, exames desnecessários, sofrimento para a família, ansiedade e um monte de problema que a gente pode simplificar se a gente agisse de maneira mais objetiva. E isso vai trazer segurança para o seu filho, viu? Só para terminar o vídeo, não é porque você dá mais antitérmico ou você trata a febre mais baixa antes dela subir que você vai proteger seu filho de uma convulsão febril ou de algo pior, de uma complicação da febre, tá? Não existe isso, nem mesmo o tamanho do medo da convulsão febril. Não é porque você está tratando uma febre de 38, é melhor para não subir, que protege a convulsão. Porque tem pesquisas sobre isso, que usar antitérmico demasiadamente não vai proteger seu filho de uma convulsão febril. Se ele tiver uma predisposição genética de ter, ele vai ter com 37,9 convulsão febril. Então, não adianta ficar brigando com temperatura que você não vai proteger seu filho. Você vai levar hepatotoxicidade. Toxicidade no fígado, tá? Você vai, excesso de medicamentos, né, o que se discute do capítulo de febre e fobia, esse excessivo tratamento e muita ansiedade que vai levar a prejuízo para a criança. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte, compartilha.